capitalismo está atrapalhando o progresso da ciência? O avanço da ciência nos últimos anos é notável. Temos as vacinas contra a Covid, desenvolvidas em tempo recorde, temos inteligências artificiais que escrevem textos e criam imagens sobre qualquer assunto, entre tantos outros avanços que vemos no nosso dia a dia. Mas, longe dos olhos do público, há mais de 10 anos, os cientistas admitem que a ciência está passando por uma crise que eles não estão conseguindo resolver. Nesse vídeo vamos explicar para vocês o que é essa crise e explorar um pouquinho da sua origem. Esses aí são Glenn Bagley e Lee Ellis. No início da década de 2010, ambos estudavam possíveis tratamentos para o câncer, Glenn na indústria farmacêutica Amgen e Lee na Universidade do Texas. Enquanto revisavam os estudos de outros pesquisadores, eles perceberam algo preocupante. Apenas 11% das pesquisas na área tinham tido seus resultados confirmados por outros pesquisadores. A esta altura você pode se perguntar, e daí? Qual a importância de um pesquisador confirmar o resultado de outro? A ciência se baseia na ideia de que um experimento só pode ser considerado científico a partir do momento que, se for repetido nas mesmas condições, qualquer um consiga chegar aos mesmos resultados. Um resultado obtido por um único grupo de pesquisa que nunca foi confirmado por outro não pode ser realmente validado pela ciência. É fácil imaginar isso no nosso dia a dia. Imagina tomar um remédio sem saber se o efeito que ele vai ter no seu corpo é o mesmo que ele teve na outra vez que você tomou. Não tem como isso dar certo. Mas apenas 11% terem sido replicados não quer dizer que os outros 89% não podem ser replicados. Talvez esteja tudo certo com eles, é só que ninguém tentou replicar, certo? Com esse raciocínio foi criado o The Reproducibility Project, Cancer Biology. Algo como o Projeto de Reprodutibilidade Biologia do Câncer, em português. Esse projeto pretendia justamente tentar reproduzir os resultados já obtidos para confirmá-los. O resultado foi assustador. Eles queriam tentar reproduzir 193 experimentos das melhores pesquisas da área publicadas entre 2010 e 2012. Mas, no final das contas, só puderam repetir 50, porque nos outros 143 sequer havia informações suficientes sobre como eles foram conduzidos. Não é que ninguém conseguiu repetir o experimento, nem que ninguém tentou, é que sequer era possível repetir. Para piorar, mesmo naqueles em que foi possível tentar a replicação, os efeitos dos medicamentos testados foram em média 85% menores do que os encontrados nos experimentos originais. Isso não quer dizer que os medicamentos que usamos hoje para tratar o câncer não funcionam. Felizmente, o processo de aprovação de um novo tratamento é bastante robusto e consegue segurar essas falhas. O problema são as incontáveis horas de trabalho dos pesquisadores e de todos os recursos que acabam sendo dedicados a pesquisas que não têm futuro. Tudo isso torna a ciência muito mais cara, trabalhosa e demorada do que poderia ser. Infelizmente, esse problema não acontece apenas nas pesquisas com câncer. Na verdade, o nome dado a esta crise, a crise de reprodutibilidade, foi usado pela primeira vez para se referir ao exato mesmo problema encontrado no campo da psicologia. Na última década, iniciativas de testes de reprodutibilidade aconteceram em quase todos os campos da ciência, com resultados assustadores em todos eles. Em 2016, uma pesquisa conduzida pela Nature, uma das principais revistas científicas do mundo, mostrou que 70% dos cientistas não conseguiu reproduzir pelo menos um experimento de outro cientista. Na verdade, metade deles não conseguiu reproduzir nem mesmo um de seus próprios experimentos. Alguns cientistas consideram que o problema não existe e argumentam que esses números são esperados ou resultados de anomalias estatísticas. Mas eles são minoria. De acordo com aquele levantamento da Nature que já citamos, 52% dos cientistas concordaram que existe uma crise significativa de reprodutibilidade, e outros 38% veem uma pequena crise, com apenas 3% dizendo que ela não existe. Mas e daí? O que poderia estar causando esta crise? Se os cientistas sabem que replicar experimentos dos outros é importante e sabem que isso não está sendo feito, por que eles não fazem isso?
A resposta pode ser resumida em uma única palavra: publicação. Toda a carreira do cientista contemporâneo gira em volta do ato de publicar artigos científicos relatando os resultados de suas pesquisas. E estas publicações devem acontecer em grandes números e em revistas de maior reputação. No início da carreira, o cientista muitas vezes não é sequer considerado um profissional. É visto como um estudante de pós-graduação ou estagiário de pós-doutorado. Nessa fase, o cientista não vai ter um salário, mas sim uma bolsa. Normalmente, existem mais pós-graduandos do que bolsas. E quem fica com a bolsa? Em geral, quem tem mais publicações de alto impacto. Se esse cientista quiser um trabalho fixo, normalmente vai ter que se tornar professor ou pesquisador em uma universidade ou centro de pesquisa. De novo, são menos vagas do que cientistas, e entra quem publica mais. E mesmo depois de conquistar sua tão sonhada vaguinha, o cientista ainda não tem garantida a verba necessária para pagar por equipamentos e materiais que vai usar nas suas pesquisas. Para isso, precisa correr atrás de verbas que vão para, você adivinhou, quem tem mais publicações. Esse sistema que rege a produção científica no mundo inteiro ficou conhecido como Publish or Perish, publique ou pereça. Ele garante que publicar, publicar e publicar seja a primeira coisa na mente de praticamente qualquer cientista em qualquer estágio da sua carreira. E é aí que começam os problemas. Adivinha o que rende publicações de maior impacto? Ir atrás de descobrir algo original que nunca ninguém viu antes ou tentar repetir o experimento de outro cientista para garantir que os resultados estão corretos? Pois é, as revistas de maior reputação em geral sequer publicam replicações, apenas experimentos originais. E o problema vai ainda mais longe quando você vê que os experimentos com resultados positivos têm uma chance maior de ser publicados do que aqueles com resultados negativos. Imagine que 5 grupos de pesquisa diferentes estejam testando de maneira independente um do outro a mesma hipótese. 4 desses grupos obtêm um resultado negativo, mas o 5º acaba com um falso resultado positivo. Esse último terá uma chance bem maior de conseguir publicar os seus experimentos do que os outros 4. E se esses 4 não forem publicados, o resto da comunidade científica nunca vai ficar sabendo que eles também testaram essa hipótese. A história que fica registrada na literatura científica é de que a hipótese foi testada apenas uma vez e confirmada. Essa pressão para produzir cada vez mais publicações originais e positivas acaba por criar um ambiente em que muitas vezes quem ganha é aquele que consegue explorar melhor o sistema. É aí que começam a surgir práticas questionáveis de pesquisa. Omitir dados que invalidem sua hipótese, fazer malabarismos nas análises estatísticas, arredondar números de maneira inadequada, selecionar uma amostra enviesada. Quando suas carreiras dependem de conseguir resultados sensacionais, muitos cientistas começam a se aventurar na zona cinzenta entre práticas aceitáveis e não aceitáveis na pesquisa. Uma pesquisa realizada em 2012 com pesquisadores da área da psicologia estima que até 78% deles podem estar participando de algumas dessas práticas questionáveis. E ainda tem as fraudes, aquele momento em que o cientista saiu da zona cinzenta e começou a literalmente inventar resultados. Uma pesquisa de 2009 relatou que quase 2% dos cientistas admitiram fabricar resultados, mas é esperado que o número dos que admitem seja menor do que o número real. Pensando nisto, essa mesma pesquisa perguntou se os cientistas conheciam alguém que fraudou resultados. O número saltou para 14%, ou seja, 1 em cada 7 cientistas conhece algum colega que já inventou algo para publicar em um artigo científico. O resultado final de tudo isso pode ser visto em um artigo publicado em agosto de 2022 na revista PLOS Medicine, muito adequadamente intitulado Por que a maioria dos achados científicos é falso? Já no resumo, a gente tem essa frase que de algum jeito consegue ser ainda mais impactante que o próprio título, que diz que em muitos campos científicos, os alegados resultados podem ser medidas precisas do viés vigente. E como os cientistas reagiram diante desse cenário? A primeira resposta foi a mais óbvia: se juntar em grandes grupos para tentar replicar os resultados já publicados e verificar quais são e quais não são confiáveis. São as iniciativas de reprodutibilidade.
Várias áreas de conhecimento diferentes engajaram nesse tipo de projeto. E o Brasil também tem uma iniciativa de reprodutibilidade para chamar de sua. Também foram criadas revistas específicas para publicar resultados negativos, que muitas vezes não seriam publicados em outras revistas. Para evitar que resultados negativos sejam deliberadamente omitidos por cientistas, foram criadas plataformas onde o pesquisador deve registrar os experimentos antes deles serem realizados. Essa prática é muito comum nos testes clínicos, aqueles feitos para testar novos medicamentos, tratamentos e vacinas, por exemplo. A prática de exigir que os pesquisadores forneçam os dados brutos, não apenas suas análises, também está se tornando cada vez mais comum. Mas e aí? Funcionou? Na verdade, não. Uma excelente reportagem escrita por Kelsey Piper para a Vox mostra que, apesar de termos visto alguns avanços, mesmo 10 anos depois da comunidade científica ter começado a se mobilizar para enfrentar a crise, ainda estamos vendo pesquisas de baixa qualidade sendo publicadas nos melhores periódicos científicos do mundo com uma certa regularidade. Mas não se preocupe, querido internauta. Não estamos dizendo que você não deve mais confiar em nada que os cientistas dizem. Não, o meteoro não abraçou a anticiência, tá? O que a gente está querendo te dizer é que, para entender essa crise, você deve mergulhar mais fundo, chegar até a raiz do problema. Chegou a hora de mostrar que aquela pergunta no começo sobre a oposição entre capitalismo e ciência não era só um clickbait para você assistir um vídeo que na verdade era sobre outro assunto. Vamos agora ver qual o papel do capitalismo na crise de reprodutibilidade. Podemos começar pelo livro Science Smart, escrito pelo historiador Philip Mirowski em 2011. Nele, o autor argumenta que a fonte do problema está na transformação da ciência em uma mercadoria. Isso teria começado na década de 1980, quando o investimento público em pesquisa começou a diminuir e a ciência passou a depender mais do financiamento da iniciativa privada que, obviamente, tem como motivação gerar lucro. Mirowski também aponta outros sinais da mercantilização da ciência. Uma delas é o endurecimento das leis de patentes, que levou até mesmo as universidades a começarem a cobrar dos seus pesquisadores e, no processo, dificultou o compartilhamento de informações. Ele também fala da terceirização e, consequentemente, precarização dos setores de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas. Por fim, ele fala da burocratização das universidades, que cada vez mais são impelidas a funcionar como empresas, com métricas de produtividade, metas a serem batidas, etc. Mirowski passa bem longe de ser um comunista. Ele atribui a mercantilização da ciência ao neoliberalismo, dizendo que, nesse estágio do capitalismo, o Estado age para mercantilizar mesmo os empreendimentos que, por sua própria natureza, resistiriam a este processo, como a ciência. Mas os autores marxistas são rápidos a apontar que é o capitalismo, em sua necessidade de expandir a economia infinitamente, que impulsiona a mercantilização de todos os aspectos da nossa vida. Nesse sentido, o Estado neoliberal é apenas a ferramenta com a qual isto é feito. O artigo How Has Neoliberalism Weakened Science, que poderia ser traduzido como O neoliberalismo enfraqueceu a ciência, aponta outro fator, a formação de um oligopólio de editoras científicas. Apesar de se basear em uma narrativa de livre competição, a tendência natural da economia capitalista é de formar oligopólios, ou seja, ter um número cada vez menor de empresas cada vez maiores dominando um setor do mercado. É fácil ver isso no caso das editoras e revistas científicas. Hoje, apenas 3 delas, Elsevier, Springer e Wiley, publicam metade dos artigos científicos. Considerando que os artigos publicados por elas podem alavancar ou afundar a carreira de um cientista, é fácil imaginar que não há muitos o que o cientista possa fazer para mudar as práticas dessas empresas. Voltando à reportagem de Kelsey Piper na Vox, ela aponta que revistas científicas dificilmente sofrem consequências por publicar artigos de baixa qualidade. Talvez o melhor exemplo disso seja o artigo sabidamente fraudulento publicado por Andrew Wakefield em 1998 na revista The Lancet, que serviu de base para a afirmação de que as vacinas causam autismo. Esse artigo é uma das origens do movimento antivacina contemporâneo, e mesmo assim levou 12 anos para ser retratado. Toda essa história não causou nenhum arranhão na reputação de melhor revista científica na área de medicina da The Lancet.
E como a principal motivação dessas editoras é o lucro, elas obviamente vão dar preferência aos artigos científicos mais chamativos. Entendem agora porque elas provavelmente não vão mudar a sua política de publicar apenas artigos originais e não as replicações? Na verdade, é até pior do que isso. Um artigo publicado na revista Science Advances mostra que, mesmo entre as pesquisas originais, as não replicáveis têm mais chance de serem publicadas do que as replicáveis. Os autores sugerem que isso acontece porque pesquisas com resultados inesperados e sensacionais passariam por escrutínio menor por parte dos editores antes mesmo de serem publicadas. Tudo isso para garantir um pouquinho mais de lucro. O artigo de Hendrik Davi e seus colaboradores também aponta que a competição entre os cientistas por financiamento prejudica a colaboração entre eles. E também tem levado eles a seguir o mesmo caminho das revistas e apostado em títulos chamativos que nem sempre representam a realidade. Os clickbaits chegaram até aos artigos científicos. A conclusão deles é que a ciência agora também é vítima da sociedade do espetáculo, conceito do filósofo francês Guy Debord. Basicamente, isso quer dizer que, na ciência, hoje é mais importante parecer do que ser. A pesquisa deve parecer confiável, parecer revolucionária, parecer relevante. Se ela de fato é, aí é outra história. A ciência é um dos mais belos empreendimentos coletivos e colaborativos da humanidade. Cada cientista adicionando a sua pequena contribuição através dos séculos e além das fronteiras. Não deveria ser uma surpresa que um empreendimento como esse fosse sofrer em um modo de produção baseado na competitividade e no individualismo. Obviamente, a solução não é descartar a ciência, é repensar o sistema em que ela está inserida. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, @lentevermelha. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente vê o Leonardo que manda uma mensagem para Carol. Sempre brincamos que por conta do nosso namoro meio nômade, estar juntos, além de dividir momentos, é muitas vezes dividir a cama de solteiro. Pois eu não consigo pensar em alguém melhor para dividir ela comigo do que você. Obrigado por ser tão parceira e por sempre me acolher nas horas mais difíceis, mais complicadas. Um beijo, te amo. Valeu, gente. Beijo.